Sexta-feira, 21 de novembro, 3 semanas após a queda de El Fasher e o início de um dos maiores massacres da história. Uma semana após a queda da cidade, Nathaniel Raymond, diretor do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale, disse palavras que podem definir esse conflito. Citação: mais pessoas podem ter morrido na última semana em El Fasher, e isso sem exagero, do que morreram nos últimos 2 anos em Gaza. Se for verdade, os números impressionam. A Autoridade de Saúde Palestina estimou que até outubro de 2025, mais de 67 mil pessoas morreram, número que a Organização das Nações Unidas acredita estar subestimado. Então, em uma semana, em uma cidade, mais de 67 mil pessoas morreram. O total de mortos certamente já é maior. Nas palavras do Dr. Mohamed Osman Akasha, encarregado de negócios do Sudão no Quênia, isso não é um conflito, é extermínio. Se você acompanha nossa cobertura sobre o Sudão, provavelmente já conhece parte disso. Mas é importante que a gente repita isso por 2 motivos. Primeiro, essa é uma crise em andamento que não tem previsão de acabar. Em segundo lugar, enquanto o mundo praticamente ignorou esse conflito, há países que investiram muito em apoiar as forças de apoio rápido paramilitares. Forças de apoio rápido, responsáveis pelo genocídio em Al-Fasha e em toda Darfur. Segundo o governo sudanês, nenhum país apoiou mais as forças de apoio rápido que os Emirados Árabes Unidos. O Sudão acusou os Emirados Árabes Unidos de fornecer armas, financiar operações e enviar mercenários para as forças de apoio rápido. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, negaram consistentemente essas acusações. Autoridades do governo emiradense dizem que o país não tomou partido no conflito e foca em esforços humanitários e mediação diplomática. Como ambos os lados têm suas narrativas, precisamos perguntar: quais são as evidências de que os Emirados Árabes Unidos financiam as forças de apoio rápido? Por que os Emirados Árabes Unidos estariam financiando as forças de apoio rápido? E talvez mais importante, será que os Emirados Árabes Unidos são o ponto de pressão crucial que poderia trazer paz ao Sudão? Evidências. Vamos à primeira pergunta. Há provas de que os Emirados Árabes Unidos apoiam as forças de apoio rápido? E a resposta curta para isso é sim. Na verdade, as evidências são esmagadoras e vêm de uma ampla variedade de fontes, tanto do Sudão quanto de todo o mundo. Primeiramente, há na imprensa. Em 10 de agosto de 2023, apenas 4 meses após o início da guerra, o Wall Street Journal publicou uma reportagem exclusiva bombástica. Um avião de carga dos Emirados Árabes Unidos, supostamente levando ajuda ao povo sudanês, pousou em Uganda. Contudo, em vez da carga esperada, autoridades locais acharam armas. Segundo autoridades de Uganda, o avião pôde seguir viagem para o leste do Chad. E eles receberam ordens de seus superiores para parar de inspecionar voos com escala vindos dos Emirados Árabes Unidos. Um mês depois, o New York Times afirmou que os Emirados Árabes Unidos realizavam uma operação secreta para apoiar as forças de apoio rápido. Segundo o relatório, os Emirados Árabes Unidos forneciam armas e drones às forças de apoio rápido, atendendo feridos e levando os casos graves de avião para hospitais militares. O The Times disse que a operação ficava em uma cidade remota no Chad, com hospital e campo de pouso. Imagens de satélite e conversas com autoridades de vários países, incluindo os Estados Unidos, revelaram que aviões de carga dos Emirados têm pousado no campo de pouso quase diariamente desde junho. Agora, escolhemos destacar essas histórias por 2 motivos. Primeiro, enquanto outros veículos já haviam explorado a relação entre os Emirados Árabes Unidos e as forças de apoio rápido. Estes são alguns dos primeiros exemplos que conseguimos encontrar da grande imprensa acusando diretamente os Emirados Árabes Unidos de armar as forças de apoio rápido. Elas também mostraram uma tática dos Emirados Árabes Unidos no Sudão, usar outros países como intermediários e pontos de transbordo para manter a negação plausível. Após esses 2 artigos, outros veículos como o Daily Nation do Quênia, o Middle East Eye do Reino Unido e o Bellingcat divulgaram investigações detalhadas, confirmando e ampliando essas descobertas. Não podemos discutir todos os detalhes, pois o vídeo seria muito longo, mas queremos focar em mais um ponto.
Em outubro, o Middle East Eye publicou um artigo explorando as operações dos Emirados Árabes Unidos na cidade portuária Somali de Bazazo. O artigo afirma que nos últimos 2 anos, os Emirados Árabes Unidos desviaram centenas de milhares de contêineres, alguns perigosos, pelo porto. Também afirma que mercenários colombianos, recrutados pelos Emirados Árabes Unidos para ajudar as forças de apoio rápido, construíram uma base na cidade que inclui um hospital onde tratam os feridos no Sudão. Abdullahi, comandante marítimo sênior no aeroporto de Bazazo, disse ao The Eye, e citamos: "Lembro de uma vez em que um avião com soldados feridos pousou no aeroporto de Bazazo e a porta estava visivelmente manchada de sangue." Longe da imprensa, vamos analisar as evidências apresentadas pela comunidade internacional. Em 2023, um painel da Organização das Nações Unidas investigou alegações de que os Emirados Árabes Unidos apoiavam as forças de apoio rápido. Após conversarem com fontes no Chad e em Darfur, concluíram que as forças de apoio rápido recebiam armas e munições semanalmente dos Emirados Árabes Unidos. Os carregamentos chegavam ao aeroporto de Amijaras, no Chad, e depois seguiam por estrada até as posições das forças de apoio rápido. A Anistia Internacional trouxe novas provas do envolvimento dos Emirados Árabes Unidos na guerra. Ao analisar imagens das consequências dos ataques das forças de apoio rápido, pesquisadores da Anistia encontraram o uso de bombas guiadas chinesas, bomba guiada 58 e obuseiros AH-4 de 155 milímetros pelo grupo paramilitar. É a primeira vez que as bombas bomba guiada 58 são documentadas em uso ativo em um conflito mundial. As armas são fabricadas pela Corporação de Defesa Estatal Chinesa e vendidas para a Arábia Saudita, que então as fornece para as forças de apoio rápido. Diante dessas evidências, é seguro afirmar que os Emirados Árabes Unidos participam do conflito. Talvez seja o principal facilitador do massacre que ocorre em El Fasher. Isso nos leva à segunda pergunta: por que os Emirados Árabes Unidos fazem isso? Vamos responder. Por quê? Sempre que fazem essa pergunta, a resposta que surge são os recursos naturais, com razão. O Sudão tem grandes depósitos de carvão, cada vez mais importantes para a sua economia e para a guerra. Após a secessão do Sudão do Sul em 2011, o Sudão perdeu cerca de 75% de suas reservas de petróleo e 90% de suas receitas em moeda estrangeira. A crise econômica fez o país investir na mineração de ouro, que em 2012 já era 60% das exportações nacionais. Segundo estimativas oficiais, o ouro responde por 70% das exportações do Sudão, e a produção aumentou de 41,8 para 64 toneladas métricas entre 2020 e 2024. A maior parte do ouro vem de áreas das forças de apoio rápido. Segundo o The Guardian, cerca de 90% desse ouro, avaliado em mais de 13 bilhões de dólares, foi contrabandeado para os Emirados Árabes Unidos. Por isso, muitos analistas citam o ouro como principal motivador dos Emirados Árabes Unidos, embora não seja o único. Segundo May Darwich, professora de Relações Internacionais da Universidade de Birmingham, ao The Conversation, os Emirados Árabes Unidos apoiam as forças de apoio rápido porque veem seu líder, Mohammed Hamdan Dagalo, Hameti, como guardião de seus interesses no país. Talal Mohammed, do Royal United Services Institute, apoia essa visão e diz que os Emirados Árabes Unidos passaram a ver Hameti assim devido ao papel dos combatentes das forças de apoio rápido na guerra civil do Iêmen. Já falamos do interesse de Abu Dhabi no ouro. O outro é a agricultura. Como há pouca água e terras férteis, os Emirados Árabes Unidos importam mais de 90% dos alimentos, o que não é o ideal. Após a crise alimentar global de 2007, os Emirados Árabes Unidos priorizaram a segurança alimentar e ampliaram investimentos em terras agrícolas no exterior. Segundo pesquisa da GRAIN, Organização Internacional Sem Fins Lucrativos do Setor Agrícola, empresas dos Emirados controlam terras agrícolas em países como Argélia, Brasil, Itália e Espanha. O Sudão integra a estratégia agrícola de Abu Dhabi desde os anos 1970, quando a sua presidente Jafar Nameri prometeu transformar o país no celeiro do mundo árabe em troca de investimentos do Golfo.
o aumento dos investimentos dos Emirados na agricultura do Sudão após 2011 fez Khartoum buscar novas fontes de renda. Atualmente, duas empresas dos Emirados, a International Holding Company, IHC, maior corporação do país, e a Janan Investment, cultivam mais de 500 quilômetros quadrados no norte e planejam expandir para mais de 1.600 quilômetros quadrados. Aliás, essa área é maior que a cidade de Abu Dhabi, que tem 972 quilômetros quadrados. Além da agricultura, os Emirados Árabes Unidos se interessam pela costa sudanesa de 700 quilômetros no Mar Vermelho, um dos principais pontos de estrangulamento marítimo do mundo. Cerca de 1/3 do tráfego global de contêineres passa por ali, ligando Ásia e Europa pelo Canal de Suez. Para os Emirados Árabes Unidos, que buscam se tornar um centro global de logística e comércio, controlar portos nesse corredor garante domínio sobre o fluxo de mercadorias e grande influência econômica e política. Os Emirados não são a única potência do Oriente Médio tentando usar a Guerra do Sudão para ganhar influência no Mar Vermelho, pois o Irã também quer ampliar sua rede de aliados no Sudão nos próximos anos. Como Alex Diwal, especialista em Sudão e diretor da Fundação para a Paz Mundial, afirmou ao Middle East Eye: as margens sudanesas do Mar Vermelho são passagem de mais de 60% do comércio internacional. Ao gerar instabilidade no Sudão, os Emirados Árabes Unidos podem controlar essas margens. Amgad Fareed El Tayeb, analista e ex-assessor sênior do premier sudanês Abdallah Hamdok, concorda e disse ao Middle East Eye que essa estratégia dos Emirados não é nova, já usada no Iêmen, Djibouti e Somália, entre outros. Há também uma dimensão ideológica que não deve ser ignorada. As Forças Armadas sudanesas têm ligações de longa data com o islamismo político, que remontam à presidência de Omar al-Bashir. Essas ligações se mostraram cruciais quando forças islamistas ajudaram as Forças Armadas sudanesas a retomar Khartoum no início deste ano. Para os Emirados Árabes Unidos, que se firmaram contra movimentos islamistas no Oriente Médio e Norte da África, essas ligações tornavam as Forças Armadas sudanesas pouco confiáveis. Apoiar as forças de apoio rápido permitiria a Abu Dhabi instalar um governo contrário ao islamismo político. Por fim, ao simples fato de que, ao apoiar as forças de apoio rápido, os Emirados Árabes Unidos ganham uma arena para projetar seu poder. Em um artigo para a Foreign Policy, Talal Mohammed destaca que a crescente competição entre a Arábia Saudita, que apoia as Forças Armadas sudanesas, e os Emirados Árabes Unidos transformou a guerra em um conflito por procuração, já que ambos disputavam para ser a potência dominante na região. Essa rivalidade regional reflete uma mudança mais ampla na dinâmica do poder global, onde potências médias como os Emirados Árabes Unidos não estão mais satisfeitas em operar à sombra das superpotências tradicionais. Em vez disso, estão criando suas próprias esferas de influência e o Sudão se tornou o mais recente campo de batalha nessa disputa multipolar por domínio. Influência. E chegamos à última pergunta. O mundo pode usar o fato de os Emirados Árabes Unidos financiarem as forças de apoio rápido para trazer paz ao Sudão? A resposta, como na geopolítica, é: depende. Veja o motivo. Todos os observadores do Sudão concordam que a única maneira de encontrar uma paz duradoura é trazer as partes em conflito para a mesa de negociações e tentar costurar uma trégua que ambos os lados possam aceitar. No momento, isso não parece provável. Embora o conflito esteja, na prática, travado em um impasse, com ambos os lados entrincheirados em seus respectivos redutos, ambos acreditam que uma vitória militar é possível. Numa coletiva de imprensa, o Dr. Akasha, encarregado de negócios do Sudão em Nairobi, disse à British Broadcasting Corporation que as Forças Armadas sudanesas só aceitariam cessar os combates se as forças de apoio rápido fossem dissolvidas, entregassem as armas e seu líder fosse responsabilizado. Citando-o, não tenho informação sobre proposta de trégua. Só sei que o governo e o povo do Sudão estão determinados a derrotar essa milícia. É difícil imaginar uma situação em que as forças de apoio rápido entreguem voluntariamente suas armas, especialmente após sua recente vitória em El Fasher,
o que, na prática, significa que o Sudão ficará preso em uma guerra de atrito por um futuro previsível. Então, se nenhum dos lados está disposto a ceder, como fazê-los sentar à mesa? Bem, cortando o apoio externo deles. Quero dizer, sem as armas, o dinheiro e o suporte logístico que recebem de atores estrangeiros, tanto as forças armadas sudanesas quanto as forças de apoio rápido seriam forçadas a negociar. Por isso dissemos que depende. É fácil para nós afirmar que atores estrangeiros na guerra deveriam retirar seu apoio. Afinal, somos só um canal do YouTube e nossa maior disputa geopolítica é um processo judicial ocasional e frívolo da Somália. Porém, é improvável que os atores estrangeiros retirem seu apoio. Como vimos com os Emirados Árabes Unidos, cada país na guerra tem seus próprios objetivos, e seria muito difícil convencê-los a abrir mão de seus interesses sem forte pressão diplomática ou concessões que compensassem suas perdas. Segundo Patrick Wintour, editor diplomático do The Guardian, podemos estar vendo o primeiro caso. Após o clamor público com a queda de El-Fasher e o massacre, Anwar Gargash, principal enviado dos Emirados Árabes Unidos, fez uma rara declaração no Bahrein, sugerindo erros na estratégia de Abu Dhabi para o Sudão. Citando-o, cometemos um erro quando os dois generais que hoje lutam na guerra civil derrubaram o governo civil. Olhando para trás, foi um erro crítico. Deveríamos ter sido mais firmes. Não chamamos de golpe. Fim da citação. Patrick Wintour vê isso como uma reviravolta marcante, dado o investimento dos Emirados Árabes Unidos nas forças de apoio rápido. Se Patrick Wintour estiver certo e os Emirados Árabes Unidos realmente estiverem reconsiderando sua posição, então pode haver um caminho para a paz. Como Cameron Hudson, ex-chefe de gabinete de sucessivos enviados presidenciais dos Estados Unidos da América para o Sudão, disse ao Washington Post, citando aqui: a guerra já teria acabado, se não fossem os Emirados Árabes Unidos. A única coisa que mantém as forças de apoio rápido nesta guerra é a quantidade esmagadora de apoio militar que elas estão recebendo dos Emirados Árabes Unidos. Fim da citação e obrigado por assistir.